Vamos falar sobre detecção, screening de DPOC. Mas antes ainda, eu quero agradecer muito na pessoa da Ingrid AstraZeneca, que está conosco nesse episódio. No fim do ano é difícil para os apoiadores estarem conosco, mas não só por esse episódio, né? O nosso apoiador, a AstraZeneca, nos ajudou muito no decorrer desses meus 4 anos como vice-presidente e presidente, e também ajudou muito a viabilizar as outras indústrias também, mas a Astra nos ajudou especialmente. Então, como identificar pacientes em risco próximo, por favor? Você que passa, Kaique, para a gente, por favor. Ah, está em algum lugar, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica. E agora vocês estão é, refletindo: será que eu preciso disso? Eu sei identificar isso. E talvez mesmo não. Talvez mesmo não. Talvez a gente não precise, e talvez seja mais útil na saúde primária, mas a gente tem acesso à saúde primária para divulgar, para comentar, para divulgar. Mas, por outro lado, a gente tem necessidade de usar as 4 perguntas do Gina mesmo? Talvez a primeira vez que a gente tenha visto as 4 perguntas do Gina, você fala: não preciso disso. E talvez não precise mesmo, mas é uma ferramenta útil, né? Talvez, quando MRC, a gente precisa do MRC mesmo, a gente precisa do CAT mesmo, enfim. Eu acho que são sempre ferramentas que podem nos auxiliar, se não diariamente, em todas as situações. Talvez eu vá apresentar aqui uma ferramenta que gradativamente vá ganhando o nosso apreço e a nossa valorização. E se não, eu tenho certeza, eu não tenho de quase nada mais nessa vida, mas eu tenho a suspeita de que para o não especialista, isso que nós vamos falar hoje aqui pode sim ser bastante útil. Bom, quase 400 milhões de DPOC no mundo, né? Então rivaliza com a asma, são as duas doenças mais frequentes do nosso dia a dia, segunda causa mais comum de internação de emergência. Muitas das vezes o diagnóstico é feito somente na internação. O paciente toma um susto, né? Você está com a crise de DPOC, eu falo: DPOC, eu não sei o que é DPOC, um antigo enfisema, mas eu não sabia que tinha enfisema, então isso não é nada raro. Pacientes morrem de causas respiratórias e não respiratórias, incluindo causas relacionadas ao sistema cardiovascular. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. É a terceira causa de morte no mundo e estima-se que mais da metade dos pacientes com DPOC não estejam diagnosticados. Eu vi um humorista falando há um tempo atrás, estima-se que é, metade dos diabéticos não sa- que metade dos diabéticos não saibam que têm diabetes, segundo o Ministério da Saúde. Pô, covardia, por que que o Ministério da Saúde não avisa, então, para essa metade, né? Não é bem assim. Esses são estudos epidemiológicos, né? Quando você investiga numa determinada população, numa determinada amostra, quem tem DPOC, por exemplo, no platino, 3% se dizia portador de DPOC. E aí, naquela amostra, fez-se radiografia de tórax, espirometria, outros exames, e viu-se que, na realidade, eram 14%. Então, tinha uma fatia muito maior de portadores de DPOC não diagnosticados em relação aos diagnosticados. E então, DPOC é definitivamente uma doença muito subdiagnosticada, a gente tem que estar atento a isso, mas não é assunto de hoje, ela é discretamente superdiagnosticada, né, ao meu ver. Eu já volto para o assunto em 20 segundos. Então, assim, tumor, tem dispneia, enfisema pulmonar, DPOC. Se tiver uma bolha, então, na tomografia, aí é patognomônico, em absoluto. O padrão ouro do diagnóstico ainda é a espirometria. Tá? E pode-se sempre ser um asmático fumante. Não é uma doença pouco prevalente, não, asmático fumante. Tá? Então é importante a gente estar atento a essas outras alternativas diagnósticas. Por que diagnosticar? Ah,
A doença é subdiagnosticada e isso faz com que os pacientes não recebam o tratamento adequado, condição frequentemente associada a inúmeras comorbidades. DPOC é uma doença sistêmica, episódios de piora aguda dos sintomas respiratórios, as exacerbações, né? Sempre importante, assim, eu não sou muito a favor dessas trocas, sabe, gente? Assim, ataque pulmonar, o paciente não sabe o que é. Eu, mesmo o enfisema, eu sei porque trocou de enfisema para DPOC, mas os pacientes sabem o que é enfisema. Então, assim, os alunos, às vezes, lá na Federal Fluminense falam, ah, exacerbação, você tem exacerbação. Eu falo, exacerbação é crise para o paciente. Ah, então, não sei se a gente deve se afastar das coisas bem sedimentadas. Não sei se os cardiologistas devem pensar em trocar o nome de infarto agudo do miocárdio por qualquer outro nome, por mais que seja mais correto. Eu realmente não sei. E sou viúvo de asma brônquica. Mandei um artigo para uma revista já faz uns 4, 5 anos, e na correção, na revisão, fala, por gentileza, troque asma brônquica por asma só, porque asma tem que ser no brônquio, é redundância. Então é asma puro o novo nome da doença, e eu gostava tanto de asma brônquica, achava tão elegante, mas não vem ao caso, né? Eu também acho mais bonito asterístico do que asterisco, né? E tá errado, e pronto. Ah, acelera a taxa de declínio de função pulmonar. A DPOC faz isso. E se você não diagnostica e não trata, esse declínio tende a ser mais rápido e piora o prognóstico do paciente. Quanto mais sintomático for o paciente, maior o risco de crise. O aumento da dispneia foi associado ao aumento de crises. Um a cada dois pacientes com MRC de 3 ou mais tiveram exacerbações nos últimos 12 anos. A tosse produtiva simplesmente pode gerar exacerbação e eventos cardiovasculares. Pacientes com tosse produtiva frequentemente 2 vezes mais exacerbação nos últimos 12 meses, risco aumentado de quase 40% de efeitos cardiovasculares. Nenhuma novidade. Lá, quando a gente falava em enfisematose bronquítico, lembra? Ah, o bronquítico tem mais crise, tem mais exacerbação, tem mais infecção, tem mais sibilância, tem mais expectoração. É comprovando tudo que a gente já sabia, né? Pacientes com mais sintomas têm mais exacerbação. E pacientes com mais exacerbação têm mais exacerbação. Ah, uma exacerbação predispõe a outra. Nada predispõe mais a uma exacerbação do que a uma exacerbação. Isso é fato. Então, o paciente sem exacerbação, você pode dormir tranquilo e dizer para ele que ele não vai ter exacerbação, certo? Errado aqui. 30% em algum momento vai ter exacerbação também. Sem ele ter tido nenhuma crise anterior, sim, começa por algum ponto, tá? Então, a gente tem que começar a refletir. Esse paciente não é exacerbador. Então, se não é exacerbador, ele é A e B. Tá bom, eu gosto disso, eu uso isso. Eu ainda não discuto isso, eu apenas reflito sobre isso, né? Leonardo, você está querendo dizer que tem que usar corticoide inalável para todo mundo? Não sei. Não sei nem se a gente tem que usar para o exacerbador. Não, tem sim, Leonardo. Isso não se discute mais, já estou no debate, né? Estou debatendo comigo mesmo, né? Isso tem sim. Não, tem sim acima de 300, lembra? Eosinófilos? Ah, 150. Tudo isso é para a gente discutir, tá? Tem sim, se tem histórico de asma, exacerbador, começa a guerra. O que é exacerbador? Tem 2 crises ou mais, né? Não, mas quem tem 5 crises tem que usar corticoide. Então, essas são coisas para a gente começar a discutir. A maioria dos pacientes vai apresentar é, crise, exacerbação, seja em estudos prospectivos de longo prazo, de 3 anos, seja em estudos de vida real, mais curto, está lá, tá? Entre 38% e 71% com crise. Muitas crises não são relatadas. Vocês dominam isso, né?
Paciente, primeira vez com DPOC óbvio à sua frente. Você vai fazer espirometria para definição diagnóstica, para definição do prognóstico, VF1, e ele diz para a gente o quê? Doutor, eu gripei, é minha terceira gripe esse ano. Você é vacinado contra a gripe? Sou vacinado. Fiquei com muita expectoração, amarelada, me deu até uma chieira, é a gripe forte mesmo, doutor. E aí me passaram antibiótico, corticóide oral e o xarope marginal, do D. Não é? Foi o tratamento para a gripe dele. E assim terminou tudo bem. Muitos casos não são relatados. Também não são relatados, porque assim, paciente, poxa, doutor Tiago, que está ali regularmente, com um médico com essa competência, etc., vai lá, recorre ao Tiago, tem plano de ação, etc., mas a realidade não é assim para todos. Às vezes a pessoa tem uma exacerbação e teve um contato com um médico, repito a receita. Quem soube daquela exacerbação? Ninguém soube daquela exacerbação, né? Então, isso não é nada raro. Ah, mas isso é coisa, nosso complexo de vira-lata, né? Isso é coisa do Brasil, né? Dos países que não são desenvolvidos, não. Mesmo em países que identificam melhor, que documentam melhor, teoricamente, como os Estados Unidos, ó, metade das exacerbações não foram relatadas, tá? É assim, né, gente? Assim, o GINA diz que 80% dos asmáticos não estão controlados. Ele não fala que é em país subdesenvolvido, não. Isso é em Uganda e na Dinamarca, né? Então, a dificuldade é para todos. Ok, um clássico, né? Exacerbação mata. Então, depois da primeira exacerbação, que é sempre interessante a gente tentar evitá-la, com tratamento precoce, sobretudo com diagnóstico precoce, as outras exacerbações acontecem cada vez mais frequentemente, cada vez mais gravemente e vai consumindo a função respiratória do paciente, até alguma possibilidade. A função respiratória reduzida não é mais compatível com a vida, né? Ou um evento infeccioso numa exacerbação culmina, infelizmente, com o falecimento do paciente, ou um tempo depois, o paciente falece por alguma complicação, às vezes nem respiratória, às vezes cardiovascular, né? Suspeita-se que foi a situação do Papa, falecimento do Papa Francisco, né? Que ele tinha alguma forma de DPOC e que se estabeleceu, se estabilizou após vários recursos terapêuticos, mas depois as questões cardiovasculares foram a causa do falecimento dele. Sim, aumenta, as exacerbações aumentam o risco de morte, inclusive por causas cardiovasculares. Tá? Quando se tem uma exacerbação grave, em 3 anos e meio, só 50% dos pacientes que tiveram essa exacerbação grave estarão vivos. Tá? Então, é para se preocupar, sim, quando tem uma exacerbação, e para se preocupar ao máximo quando se tem uma sucessão de exacerbações. Isso é um prognóstico muito ruim. E mesmo uma exacerbação moderada aumenta o risco de morte e eventos cardiopulmonares. Tá? O risco de morte relacionado à DPOC foi de 17% e cardiovasculares de 23%. Sim, a DPOC gera hipóxia, inflamação sistêmica, e isso gera repercussão no corpo inteiro, inclusive no coração, né? É, associações aterotrombóticas. Então, assim, as comorbidades, às vezes a gente tem a sensação que foi azar do paciente ter as duas doenças paralelamente. Não, talvez tenha uma relação de causa e efeito também, tá? A hiperinsuflação diminui ali o espaço para o coração trabalhar, a fração de ejeção pode estar comprometida, tá? Então, sim, você encontra por conta disso quase metade dos portadores de DPOC tem hipertensão, doença arterial coronariana, arritmia, que é outra causa de morte após exacerbação de DPOC. A prevenção de exacerbação é uma oportunidade de reduzir o risco. Após uma exacerbação grave,
O paciente em 12 meses tem 20 vezes mais chance de ter outra exacerbação. E exacerbação moderada, 2 vezes e meio, né? Ou até de morte. Aqui eu estudo ARIC, né? Eu estudo longitudinal, base populacional, em 15 mil pacientes, a causa de mortalidade. Paciente com DPOC moderado, ele morre de causas cardíacas, sim, de câncer de pulmão e de exacerbação pulmonar, de exacerbação de DPOC. Nos casos mais graves, as causas respiratórias ganham mais importância, mas aqui está ainda o câncer de pulmão e as causas cardíacas reduzem-se mais ainda, justificam 13% dos falecimentos. As exacerbações são precursoras de eventos pulmonares e cardíacos. Então, a inflamação, como eu comentei, pulmonar, impulsiona a inflamação sistêmica e os eventos aterotrombóticos. A hiperinsuflação comprime o coração, reduzindo o débito cardíaco. A hipoxemia pode causar hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. São duas doenças graves se ajudando e comprometendo a qualidade de vida do paciente e seu prognóstico. Então, a gente pode fazer tomografia e tentar achar bolhas de pulmão no pulmão, e se achou, é melhor acompanhar esse paciente mais de perto. Paciente que tem a relação FEV25-75 comprometida, é bom, tudo é válido, né? Tudo é importante a gente discutir e acompanhar, e aqui é mais uma ferramenta simples, com perguntas que eu vou apresentar para vocês, mas não dá para não parar 20 segundos e dizer que a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito sofisticado, né? E daqui a pouco vem algo, algum exame melhor do que a tomografia, do que a ressonância, já veio, né? A gente pode mapear o grau de comprometimento das áreas pulmonares, etc., e esquecer ou passar de passagem por algo sagrado, que é interromper o tabagismo. Dá um trabalho danado, dá muito mais trabalho do que mandar fazer uma tomografia. De um paciente, quarta-feira, conhecido como ontem, né? Eu vim aqui porque disseram que o senhor vai me ajudar a parar de fumar. Eu falei, gosto de fazer isso, estou aqui para isso. Ele falou, mas eu não fumo, não. Na verdade, assim, eu fumo 0,1, 2 cigarros por dia. É só quando eu jogo sueca que eu fumo 3 maços. Tranquilo, você joga sueca há quanto tempo? Ih, doutor, desde os 20 anos. E quantas vezes o senhor joga por mês sueca? 3 vezes por semana. Como é que você passa o Fagstrom desse paciente? O Fagstrom dele deu 2. Tem indicação de medicação. A questão é o condicionamento. É simples. Quase disse o nome dele. É simples. Como é que é o tratamento desse paciente, gente? Para de jogar sueca. É simples assim. Ele quer? Não quer. Parar de jogar sueca. Eu falei. Então, seu caso não está nos livros. A gente vai ter que pensar junto uma estratégia. Se você realmente quer, a gente tem que pensar alguma coisa. E aí nós chegamos lá à conclusão, está gravando, né? Não, não vou falar para ele. Leva bala, leva pipoca, leva um monte de coisa para a sueca, né? Para ver se você consegue. Volta aqui daqui a 10 dias para a gente reconversar, não desanima. Então, o Puma é um questionário com 7 perguntas relacionadas a fatores preditivos de DPOC, muito simples, com respostas ponderadas. Vocês vão ter um QR Code aí para depois vocês terem acesso. Uma pontuação de 5 ou mais já indica a necessidade de espirometria, que indiretamente significa que você, suspeitando de DPOC, e quer investigar, tá? Também tem associado a ele um checklist de risco de exacerbação. Se aqui é um screening para investigar DPOC, aqui não. Aqui, na verdade, tem a função mais de avaliar risco, porque exacerbação significa risco de tudo, de pior prognóstico, de morte, de perda de qualidade de vida e etc. Então, o estudo que definiu como uma ferramenta útil científica foi esse na Respirology, né? O estudo ocorreu
aqui na América do Sul, e o objetivo foi medir a frequência de DPOC em pacientes atendidos na saúde primária e utilizar esse questionário para avaliação. E aí, se você usa a relação VF1-CVF, tem mais sensibilidade, né? Então você acha mais casos, e se você usa o limite inferior, essa discussão não será eterna, né? Tem mais especificidade. Mas, na média, cerca de 20% dos pacientes tinham DPOC escondido que o Puma alertou. Aqui, as pontuações, as perguntas do Puma, vocês já imaginavam, né? O sexo do paciente, a idade, o número de cigarros fumados, se tem dispneia ou não, né? Expectoração. Então, você pontua 0 ou 1, alguns têm 2, como no Fargstrom, né? Você também pode dar pesos, e quando você dá pesos, 25 pontos ou mais, sugere que você está diante de um paciente que é candidato a ter DPOC. E no simples, pontuação de 5 ou mais. Então, sim, ele apresentou uma sensibilidade de 76%, tá? Com esse recurso da curva ROC, e uma especificidade de 64%. A versão simples, 76%, e na versão mais apurada, com o limite inferior da relação VF1-CVF, chegou a quase 80%. E aqui é o checklist para avaliar risco, exacerbação. Então, assim, foi apresentado recentemente essa ferramenta e estou começando a pegar alguma intimidade com ela e confesso, apesar da presença da Ingrid, que eu estou avaliando se para mim a prática ela funciona, apesar de ter a presunção, admito que eu falo, acho que eu não preciso disso, eu estou atento, o paciente já me procura, às vezes ele diz a hipótese diagnóstica, né? Osler diria, né? Deixa o paciente falar, que ele lhe dirá o diagnóstico, tá? Então, mas gostei de saber, gostei da simplicidade. E sim, como a gente trafega pelas estradas da vida e fala para quem não é pneumologista, eu acho que é interessante a gente falar sobre um recurso tão simples, que afinal de contas a gente fala muito em tomografia, mas você vai saindo de quem não está no dia a dia da tomografia, você tirar o laudo da tomografia, o não especialista, tomografia de tórax, o não especialista, por vezes, se desespera. Tá? Aqui, para acessar o iDetect, né, só apontar aí, e a gente pode enviar a aula para quem desejar depois, fala comigo, com a Ingrid, tá? A Ingrid deve ser mais eficiente que eu, né? É, e obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E agora, como moderador, eu vou convidar o Tiago para dar seguimento à apresentação da aula dele, né? Que agora o encontro vai ficar melhor, né? E depois a gente parte para um bate-papo sobre esses assuntos. Tiago, por favor. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Leonardo. É sempre bom estar aqui entre amigos, né, e nesse momento de transição, aproveitar mais uma vez para agradecer Leonardo e sua equipe, né? A transição tem sido suave, né? E a Soptege agora está igual o Flamengo, Léo, no outro patamar. Então tá mais fácil, né? Então eu acho que o caminho está trilhado. O Alexandre me ligou, mandou uma mensagem para convidar para esse evento. Eu falei com ele, Alexandre, posso falar de um assunto que é do meu dia a dia? Ele falou, lógico, né? Então eu vou falar um pouco sobre síndrome do derrame pleural, focando no derrame pleural infeccioso. Eu sou coordenador do ambulatório de doenças da pleura lá da UERJ, então falar um pouco do que a gente vivencia. Daí eu caí nesse ambulatório de doenças da pleura não por vontade própria. Arnaldo deve se lembrar disso. Quando eu passei no concurso, o nosso chefe, o professor Rogério, falou: você vai para o ambulatório da pleura. Eu não tive escolha. Então, eu fui colocado lá, mas adorei. Né? O Leonardo fala que eu sou um pouco invasivo. Eu gosto de fazer procedimento. Né, Ilza? A gente
gosta, um pouco na broncoscopia no início, e agora mais na pleura e nas punções guiadas por ultrassom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a infecção da cavidade pleural. A fisiopatologia da infecção é a chegada de algum micro-organismo lá na cavidade pleural, que pode ser por via hematogênica, linfática, contiguidade e traumática, sendo as duas primeiras a mais comum. É assim que o micro-organismo chega lá na pleura. A infecção bacteriana é a mais comum, né? O derrame parapneumônico acaba sendo o mais prevalente. As bactérias mais comumente envolvidas são essas daqui, com destaque, obviamente, por pneumococo e para o estáfilo, mas a tuberculose também é uma causa muito comum de derrame infeccioso no nosso meio. O derrame parapneumônico, habitualmente, quase que obrigatoriamente, é um derrame exudativo. Ele está presente num bom número de pacientes que desenvolvem pneumonia, até 40% nos pacientes hospitalizados, mas uma minoria vai necessitar de abordagem. Aqueles derrames pequenos, laminares, associados a uma pneumonia que requer internação, costuma se resolver com antibiótico, não precisa da abordagem. E é um marcador de gravidade. A gente divide esse derrame parapneumônico em não complicado, que é o derrame simples, que vai se resolver espontaneamente, no complicado, que vai precisar de alguma abordagem, ou no empiema, que é aquele quando tem pus na cavidade pleural, que aí é um marcador de maior gravidade. Eles têm três estágios numa evolução ali daquela infecção. Nos primeiros dias, um derrame neutrofílico, que costuma resolver com antibiótico. Depois ele pode evoluir para o derrame fibrino-purulento, com mais deposição de fibrina e septações, e aí já passa a ter bactéria ou tuberculose lá no líquido pleural. E se isso evoluir, aquele derrame e organização, com espessamento pleural, presença de septações, que pode evoluir para o PAC pleuris, espessamento pleural e um comprometimento funcional mais importante. Também pode ser dividido em 4 categorias. A categoria 1 é aquele derrame pleural pequeno, laminar, que não vai requerer sequer uma abordagem. A categoria 2 é o de baixo risco, um derrame pequeno a moderado, que se for feito a toracocentese, não vai ter nenhum sinal de gravidade. O pH, por exemplo, que é um dos principais marcadores, vai estar alto, maior que 7,2. Já a categoria 3 é um derrame maior, que ocupa mais de metade do hemitórax, que vai ter septação, espessamento pleural e já vai ter critério bioquímico de gravidade. O pH baixo, a gram ou cultura positiva. E o categoria 4 é que quando pulsiona, vem pus. Esse aqui é o empiema, que além do antibiótico vai precisar de drenagem pleural. E aí, como que é o fluxograma de avaliação? Eu trago aqui um grande biomarcador e o exame que mudou essa avaliação, que é o ultrassom de tórax, que a gente faz no dia a dia. Tem um paciente com pneumonia, com derrame pleural, com tuberculose e derrame pleural, alguma infecção que evoluiu com derrame pleural. A gente vai fazer a ultrassonografia de tórax. Tem septação ou loculação, é sinal de gravidade. Então, a ultrassonografia ou a tomografia, mas a ultrassom é melhor, né, Alessandra? Para ver septo. Então, a ultrassonografia ganha espaço aqui nessa área. Se não tem septação ou loculação, mas o derrame pleural é moderado ou grande, eu vou fazer a toracocentese. Consegui esvaziar, ótimo. Se o derrame e o fluido que eu esvaziei recoleta, é sinal de gravidade. Aquele antibiótico ou o tratamento da tuberculose não está sendo útil e não está sendo suficiente para tratar aquele derrame parapneumônico. O líquido não foi removido completamente, eu vou avaliar se tem fatores de pior prognóstico. Se não tem, eu vou continuar o tratamento e acompanhar esse paciente perto.
Se tem fator de pior prognóstico, pedir ajuda ao cirurgião. Possivelmente vai precisar de uma drenagem, que é um derrame que não está se resolvendo só com antibiótico. E aí eu vou precisar da ajuda do cirurgião para ver se vai ser preciso colocar um dreno ou esse paciente ir diretamente numa videopleuroscopia para tratar esse derrame pleural. Então, surge esse biomarcador importante. Esse é um caso nosso de um paciente que estava tratando, nesse caso era tuberculose, há 3 meses e não melhorava. A gente fez ultrassom, septações grosseiras na cavidade pleural. Vai precisar de uma abordagem cirúrgica. A gente contatou o cirurgião para fazer uma videopleuroscopia, uma vez que com tantas septações, uma drenagem tubular não daria conta de abarcar todas as lojas. Então o paciente foi para a pleuroscopia. Então a septação é um marcador de gravidade. Outro marcador é esse derrame que é muito denso, né? Que é homogeneamente ocogênico. Uma densidade aqui quase igual à do baço. Era um derrame à esquerda. Também é um derrame, né, muito celular, muito inflamatório. Possivelmente vai precisar de drenagem. Ou aquele complexo não septado com muito debris. Então, o ultrassom ajuda muito nessa diferenciação. E a gente, quando faz a toracocentese, também faz os marcadores clássicos, a glicose, a proteína e o LDH, que pode dar respostas de que é um empiema. A celularidade também, o pH, né, lembrando que tem que ser dosado no aparelho de gasometria, não pode ser o pH de fita, e a cultura, que se a gente tem disponível, deve ser feita no frasco de hemocultura, que aumenta o rendimento. Então, quais são os biomarcadores de alerta? Funcionou e veio pus, é empiema, chama o cirurgião. O pH está menor que 7,2, a glicose está baixa, ou eu identifiquei o micro-organismo, também é empiema. Também vai precisar da ajuda do cirurgião. Predomínio de neutrófilos e o LDH acima de 1.000 são marcadores adicionais, né, que levam a pensar que é um derrame complicado com empiema. A proteína C reativa ajuda? A proteína C reativa no sangue mostra que tem inflamação. Mas será que a proteína C no líquido traz algum dado adicional? Mais ou menos. Baixa a acurácia para o diagnóstico de derrame pleural complicado. Então, a gente não usa na prática clínica a dosagem de PCR no líquido pleural. E a procalcitonina? Ajuda? Pouco, né? Tanto no líquido pleural quanto no sangue, ela tem baixa sensibilidade e especificidade. Então, a gente fica com os marcadores clássicos: LDH, pH e glicose. Isso aqui não adicionou muita informação para o derrame parapneumônico. E o derrame pleural por tuberculose? A gente sabe que é um desafio. A gente estava conversando no início de que, volta e meia no consultório, vai chegar um paciente com derrame pleural que é por tuberculose. É uma causa comum de TB extrapulmonar, mais comum em adultos jovens imunocompetentes, né, sendo a causa mais comum de TB extrapulmonar nessa população. No imunocomprometido é a tuberculose ganglionar, e ela tem uma característica, ela é paucibacilar. Dificilmente eu vou identificar o bacilo no líquido pleural. Então a gente tem que utilizar de outras ferramentas para fazer esse diagnóstico. A fisiopatologia envolve a ruptura de um foco subpleural com entrada de antígenos na cavidade pleural, que vai gerar um processo inflamatório. E aí vai ter ativação de células mesoteliais e macrófagos, recrutamento de células, é um líquido inflamatório e uma resposta predominantemente TH1, com liberação de interferon gama e TNF, que são biomarcadores importantes, mas que na prática do dia a dia a gente ainda não consegue utilizar, porque eu não consigo pedir no líquido pleural que um laboratório de rotina faça interferon e TNF, né? E aí pode, normalmente, ter a formação de granulomas na pleura,
o derrame é exudativo e linfocitário. E esses granulomas, muitas vezes, nos ajudam no diagnóstico. Porque quando eu faço a biópsia da pleura, mesmo as cegas com agulha de Kopp, o rendimento diagnóstico é alto, né? Hilda me doou 2 agulhas que eu já estou usando. Deu certo, né? Então, a gente que faz a biópsia com agulha de Kopp, na tuberculose, o rendimento é ótimo, né? Porque é aquele acometimento tipo grão de arroz que pega a pleura difusamente. Então, é uma ferramenta bastante útil. E a outra, o ABA, que é um biomarcador também presente na tuberculose. E lembrando que é pulse bacilar. Pesquisa de BAR, a cultura e o GeneXpert, o rendimento é baixo. Então, o diagnóstico é definitivo quando eu tenho a presença do bacilo. Mas isso daqui é 10 a 20% dos casos. A grande maioria eu não vou identificar o bacilo. A biópsia ajuda, o rendimento chega a 60%, 70%. Então, se eu posso fazer a toracocentese e a biópsia, ótimo. Ele é presuntivo quando eu tenho clínica sugestiva e o ADA é elevado. Beleza, também estou autorizado a tratar. E de probabilidade, quando eu tenho dado clínico, o paciente tratou e melhorou. Mas eu só vou ter essa resposta 6 meses depois, né? Porque o tratamento é o mesmo. Sempre que possível, toracocentese com biópsia, porque quando eu associo os dois, o rendimento diagnóstico chega próximo de 80%. Mas isso daqui nem sempre é possível. Na emergência, o colega lá não tem agulha de Kopp, né? Então a gente fica aqui na toracocentese. E aí, normalmente, na emergência ou no não especialista, para aqui. Eles não pedem o ADA e não pedem o inventário microbiológico, que a sensibilidade é baixa, mas a especificidade é alta. Quando vem positivo, o que é positivo. E aí tem surgido, mais recentemente, outras ferramentas que eu vou mostrar no final. E quando fizer a biópsia e for possível coletar vários fragmentos, bota alguns no soro e pede também GeneXpert e cultura do fragmento, que aumenta o rendimento diagnóstico. A gente tenta sempre fazer isso lá no serviço. Mas a biópsia ainda é um desafio com a agulha de Kopp. A residente me falou ontem que é quase medieval. Falei, que é isso? É aquela entrada ali na cavidade pleural, quando a gente rompe a pleura parietal, que faz aquele clique, aquilo ali dá nervoso, para quem não está acostumado. Mas para a gente que está no dia a dia, é tranquilo, né, Hilda? Então, o ADA é um biomarcador importante, né, que ele está fortemente associado à ativação de linfócitos T, principalmente na resposta TH1. Quando ele está alto, aqui no nosso, em locais de alta prevalência, e o contexto, a probabilidade pré-teste leva a pensar em tuberculose, ele tem alta sensibilidade e especificidade. Mas a gente tem que lembrar que existe causa de ADA falso positivo, empiema, linfoma, artrite reumatoide, doença de Still, lúpus e aqui, ó, neoplasia metastática, que é o grande diagnóstico diferencial, principalmente no paciente idoso. Então, o ADA no paciente idoso, onde a probabilidade de neoplasia é maior, aí já fica mais difícil usar ele isoladamente como critério diagnóstico. O tratamento da tuberculose pleural é a mesma, corticoide é controverso, a gente não usa na prática, mas é porque acreditava que aquela resposta inflamatória poderia levar ao PAC pleuris, mas o segredo é diagnosticar precoce e tratar precocemente, porque aí você evita as complicações do diagnóstico tardio. O derrame pode evoluir para empiema pleural, e aí vai precisar da abordagem do cirurgião. A reabsorção do líquido pleural é a regra, com o tratamento, aquele líquido costuma reabsorver e pode evoluir com sequela. O fibrotórax, naqueles casos que não foram diagnosticados e tratados adequadamente. O paciente ficou muito tempo com aquela doença. E uma outra complicação é o pseudoquilotórax,
quando tem aquele líquido crônico que a gente punciona e vem rico em colesterol. A gente teve um caso que era um líquido tipo Todd, bem escuro, ali quando a gente colheu, e era um pseudoquilotórax de uma paciente que teve tuberculose pleural há 30 anos atrás e manteve aquela coleção pleural. A gente puncionou, era um pseudoquilotórax recente. Foi o único que eu vi. E aí eu vou trazer agora aqui um pouco do nosso grupo de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa que estuda a imunopatologia da tuberculose pleural, uma parceria do Serviço de Pneumologia com o Laboratório de Imunopatologia da Faculdade de Ciências Médicas lá da UERJ e a Fiocruz. E aí a gente tem, com a punção pleural, a gente faz uma análise do perfil das células que estão ali no líquido pleural, células da circulação periférica, a gente também colhe sangue, citocinas e faz análise genética, de expressão gênica dessas células que estão ali na cavidade. E mais recentemente, também estamos estudando o tecido que a gente colhe na agulha de Kopp. E teve uma série de publicações. Essas duas aqui foram do doutorado da doutora Ana Paula Santos, que é lá do nosso ambulatório de tuberculose. Esse aqui mostrou que a associação do ADA com o IP10 e o interferon gama aumenta a sensibilidade e o valor preditivo positivo do diagnóstico, só que a gente só consegue fazer isso em ambiente de pesquisa. Essa aqui ela fez um fluxograma de diagnóstico usando só a celularidade, a proteína do líquido pleural e a presença ou não de hiporexia, o paciente que emagreceu muito. E aí fez uma árvore, ali um fluxograma, que levou ao diagnóstico de tuberculose. É um artigo bem interessante para a prática do dia a dia ali na atenção básica. A gente estudou IgA e IgG para tuberculose. Alguém já tinha ouvido falar isso? A gente não pede no sangue, porque ele praticamente não produz anticorpo, mas no líquido pleural tem anticorpo, que ali é um microambiente onde a inflamação está mais ativa. E aí lá no final eu vou falar um pouquinho disso daqui, foi uma tese de mestrado do Renan. O Vinícius é o fera lá do laboratório da citometria de fluxo. Ele faz diagnóstico de linfoma, de câncer, e aí a gente avaliou a, qual é a inflamação que predomina. E aí identificou alguns clusters de citocinas inflamatórias que estão aumentadas na tuberculose. IL-1, IL-2, IL-19, TNF, mas também que só está presente lá na bancada. A gente não consegue pegar, isso correlacionou com a ADA e com o interferon, que a gente já sabe. Então, a gente está fazendo pesquisa básica também. Esse aqui foi a análise genética, né, desses polimorfismos genéticos, e aí foram eleitos 3 polimorfismos que são os que mais marcaram para a tuberculose. Mas, mais uma vez, a gente ainda não tem a identificação disso para o dia a dia da prática clínica, mas a gente está estudando. E, para terminar, são os estudos em andamento. Esse aqui é muito legal. É uma parceria nossa com a Fiocruz, é um estudo clínico multicêntrico, que lá na UERJ eu sou o pesquisador principal, que a gente vai testar, se Deus quiser, vai dar certo, se a ciência permitir, um kit point of care. Então vamos conversar, bater papo, né? Tira uma foto com o presidente aqui, por favor. Obrigado, Tiago. Brilhante apresentação, de verdade. E fiquei. Não sei se eu tenho alguma amostra enviesada, não sei se eu estou equivocado. Não é uma pergunta, não. Assim, que a maioria dos derrames pleurais em pneumonia são pequenos e absorvem com tratamento. Olhando assim na minha história, assim, não, é diferente para mim. É meio um a um para um o jogo. Também biomarcador quimérico, é, ah, certamente vai ter uma limitação. Certamente vai ter uma limitação, mas assim, quando você ouve, vai ser maravilhoso. E desbanca uma ideia humilde minha. Tenho muita vontade de fazer um estudo retrospectivo
que o Thiago é semi-cirurgião torácico, né? Eu brinco com ele que eu sou semi-alergologista, assim, a gente não é muito invasivo, não sou muito invasivo e ele é um pouco mais. Eu queria fazer um estudo retrospectivo. Paciente jovem com emagrecimento, febre vespertina, tosse seca, expectoração ou não, toracocentese, exudato com 90% ou mais de linfócitos. Quantos não eram tuberculose? Sem ADA. Sem ADA. Puxa, vai ser uma exceção da exceção, né? Assim, trata e vê se ele vai evoluindo bem. Espera 6 meses. Tuberculose normalmente responde rápido, né? Queria um pouquinho mais, tá bom, ADA, né? Coloca o ADA para assim, para ficar um pouco mais confiável, né? Um pouco mais confiante. Mas parabéns, e parabéns pelos estudos. E você alertou bem. Esse primeiro aí é o que nos impressiona mais, mas todos são muito interessantes. Parabéns. Perguntas, gente? Eu vou até aí que eu sou o moderador. Obrigado. Tiagão, é, na, na conduta terapêutica do derrame tuberculoso, normalmente ele absorve rápido e tal. A fisioterapia respiratória, como um adjuvante desse tratamento e aumentando a velocidade de absorção e impedindo que haja aderência, etc. Tem alguma coisa sendo feita lá? Porque a fisioterapia de lá estava bem, como é que se diz, atuante, né? Não Sim, sei como é que está agora. a gente não tem nada em específico na tuberculose, mas tem a ideia, né? E a nossa impressão empírica, né, essa coisa da experiência, é que melhora muito, né? Os pacientes ganham volume, acelera o processo de reabsorção. Então, a ideia, inclusive lá com o pessoal da tisiologia, é da gente começar a estudar isso também, porque tem uns pacientes que ficam com muita sequela, né? E será que se eu atuar lá precocemente, eu não diminuo essas sequelas? Então, é uma ideia boa. Eu acho que vai fazer diferença e a gente tem indicado para os pacientes, sim. Ô, Léo, eu tenho uma provocação da sua apresentação. Ah, vai manso. Nossos colegas cardiologistas são muito mais espertos que a gente eram, agora não são mais, que a gente está no outro patamar, né? A gente já se igualou. Se falou muito na história da doença coronariana, principalmente, e nas dislipidemias, de prevenção primária dos eventos cardiovasculares. Você acha que no DPOC a gente está entrando na área, na era da prevenção primária da exacerbação? É Eu, evitar o primeiro evento. eu acho que sim, e eu acho que sua analogia é excelente, Thiago. É isso mesmo. Eu acho que o convite é para isso, né? A gente, o cardiologista, ele não espera assim, vamos esperar o primeiro infarto, né? Depois, só se tiver 2 ou mais infartos para a gente mudar a conduta. Não, mas um infarto é outro patamar de risco. Não sei mais. Não sei mais. Tudo bem, pode se não falecer na primeira exacerbação, mas é definitivo que a exacerbação predispõe a uma sucessão de outras, cada vez mais precoces, cada vez mais graves, cada vez mais comprometendo a função pulmonar mais aceleradamente, diminuindo a qualidade de vida e pode culminar com a morte. Tá? Você foi brilhante na sua pergunta, está correto. Pois bem, assim sendo, Isso aí. encerraremos nossa última nosso último debate sobre o TEG, nosso último encontro presencial, e eu sou muito grato a todos vocês e grato também ao público do debate. O debate tem um público, né? Então quero agradecer especialmente ao público daqui. Ano que vem, em relação ao debate, estamos de volta. Conto em ter o prazer de tê-los todos aqui. E agora, para vocês não ficarem 100% com saudade, todo dia 2 tem um podcast do Pulmão. Tá? Então, dia 2 sai um outro episódio. E eu peço, por favor, quem não está nos seguindo ainda, nos siga, é importante, nos ajuda a continuar trabalhando, oferecendo material cada vez melhor para vocês
e crescer, tá? A gente tem novas ideias para o podcast, novos convidados, novos temas. Então, ainda vamos falar sobre tabagismo nesse próximo dia 2 e no dia 2 de janeiro, ainda sobre tabagismo, mas não vou revelar as convidadas. Pronto, é tudo que eu tenho para dizer. Abraço forte para vocês, gente. Muito obrigado. Thiago. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Léo. É de ótimo, cara.